Era a véspera de Natal e Catarina Pereira estava assinando os documentos do divórcio com as mãos trêmulas e as lágrimas escorregando pelo rosto. Ao seu redor, a festa mais exclusiva de Lisboa brilhava com champanhe e risos, com vestidos de grife e joias que custavam mais que toda a sua vida. A família Tavares, ao completo, a observava de cima, com aqueles sorrisos de triunfo que nem sequer tentavam disfarçar. Sua sogra Teresa mantinha uma mão sobre o ombro dela como uma garra, garantindo que assinasse cada página. Ao lado, Diogo, o homem que havia jurado amá-la para sempre, nem sequer a olhava. Seus olhos estavam cravados em Inês, a mulher loira de vestido dourado que estava atrás dele, aquela que todos sabiam ser sua amante há meses. Catarina assinou a última página e deixou a caneta sobre a mesa de mogno. Não sabia que naquele momento, a poucos quilômetros de distância, um velho advogado estava abrindo um testamento que mudaria tudo. Não sabia que aquela assinatura não valia nada. Não sabia que ela, a garota pobre que estavam expulsando como um cachorro, era na verdade a única herdeira de uma fortuna que fazia a dos Tavares parecer migalhas. Se você está preparado para esta história, escreva nos comentários de onde está vendo este vídeo. Catarina Pereira tinha 28 anos, um diploma de professora do ensino fundamental, um apartamento alugado nos arredores de Lisboa e um casamento que estava prestes a terminar da forma mais humilhante possível. Havia conhecido Diogo Tavares 3 anos antes, em circunstâncias que pareciam saídas de um conto de fadas. Ele tinha entrado na escola onde ela ensinava para um evento beneficente de sua família e os olhares deles se cruzaram enquanto ela tentava acalmar uma menina que chorava. Diogo era bonito, rico, encantador, o tipo de homem que Catarina só via nas revistas do coração, o tipo de homem que nunca deveria ter reparado em uma professora com um salário de 1.100 euros por mês e roupas compradas no mercado, mas ele tinha reparado nela, a tinha procurado, cortejado, arrebatado com uma atenção que ela nunca havia recebido de ninguém. Catarina era órfã. Havia crescido em um orfanato em Coimbra até os 18 anos, sem conhecer jamais seus pais biológicos, sem ter nunca uma família de verdade. Um casal mais velho a havia adotado brevemente quando tinha 10 anos, mas morreram em um acidente de carro apenas 2 anos depois, e ela voltou ao orfanato com o coração partido e a convicção de que ninguém a quereria nunca de verdade. Quando Diogo lhe pediu em casamento, depois de apenas 6 meses de relacionamento, Catarina disse que sim, sem hesitar, não pelo dinheiro, embora Deus sabe o quanto mais fácil teria sido sua vida com alguma segurança financeira, mas porque finalmente alguém a escolhia, finalmente alguém a queria, a amava, lhe prometia uma família. A família Tavares nunca a havia aceitado. Teresa, a mãe de Diogo, a havia olhado com desprezo desde o primeiro dia, chamando-a pelas costas de sem nome, a orfanzinha, a aproveitadora. O pai, Antônio, havia sido mais sutil em seu desprezo, limitando-se a ignorá-la como se não existisse. E Inês Costa, a filha dos melhores amigos dos Tavares, aquela que todos sabiam ter estado prometida a Diogo desde o berço, nunca havia escondido seu ódio. Mas Catarina tinha suportado tudo por amor a Diogo. Havia suportado os jantares, nos quais a excluíam das conversas, os presentes de Natal, que valiam uma fração dos outros, os comentários venenosos sobre sua origem desconhecida. Havia suportado porque acreditava que Diogo a amava, que mais cedo ou mais tarde sua família entenderia que o amor podia vencer qualquer coisa. Estava enganada. A mudança havia começado 6 meses depois do casamento. Diogo tinha começado a chegar tarde, a inventar desculpas, a olhá-la com uma impaciência que antes não existia. Os jantares românticos haviam se transformado em silêncios desconfortáveis. As noites juntos haviam se tornado costas viradas e roncos fingidos. E depois vieram os rumores sobre Inês, cada vez mais insistentes, cada vez mais difíceis de ignorar.
Catarina havia confrontado Diogo 2 meses antes, e ele nem sequer havia tentado negar. Disse-lhe que o casamento havia sido um erro, que tinha se deixado levar por uma paixão passageira, que ela não pertencia ao mundo dele. Disse-lhe que queria o divórcio e que, se ela fizesse escândalo, seus advogados a destroçariam. Desde então, Catarina havia vivido um pesadelo. A haviam expulsado da mansão dos Tavares e a obrigaram a voltar para seu apartamento úmido. Havia perdido o emprego porque a escola particular onde ensinava era financiada pela família Tavares. Havia descoberto que o contrato pré-nupcial que havia assinado sem ler, confiando cegamente em Diogo, a deixava sem nada, sem casa, sem pensão, sem indenização por 3 anos de vida desperdiçados. E agora estava ali na festa de Natal dos Tavares, obrigada a assinar os documentos do divórcio na frente de todos, como parte da última humilhação que aquela família queria infligir a ela. O salão de festas da mansão Tavares estava decorado como um postal natalino de ricos. Uma árvore de 6 metros coberta de enfeites dourados, velas perfumadas por todos os lados, garçons de libré servindo champanhe de 150 euros a garrafa. Os convidados eram a nata da alta sociedade lisboeta, todos vestidos para impressionar, todos ansiosos para ver o espetáculo, porque isso havia se tornado o espetáculo da noite. O divórcio ao vivo de Diogo Tavares da orfanzinha que havia se atrevido a casar com ele. Catarina havia sido convocada às 8 da noite com uma mensagem fria do advogado dos Tavares. Se não comparecesse para assinar, entrariam com um processo por difamação, baseado em acusações inventadas. Se fizesse uma cena, chamariam a segurança. Se chorasse muito alto, diriam a todos que estava desequilibrada. Então, Catarina tinha vindo com seu único casaco decente e uma blusa que havia comprado anos atrás. Entre todas aquelas mulheres com vestidos de gala e peles, parecia uma mendiga que havia se perdido. E isso, naturalmente, era exatamente o que os Tavares queriam. Teresa a havia recebido com um sorriso cortante e a havia guiado até a mesa, onde os documentos já estavam preparados. Diogo estava sentado ali, perfeito em seu smoking, sem uma sombra de remorso no rosto. Inês estava atrás dele como um troféu, a mão pousada em seu ombro em um gesto possessivo que todos podiam ver. Os convidados haviam se reunido ao redor, alguns fingindo discrição, outros abertamente curiosos. Catarina sentia seus olhares como agulhas na pele, ouvia seus sussurros como veneno nos ouvidos. Essa é a esposa, a que tentou entrar na família. Que vergonha, que tristeza. Catarina pegou a caneta com mãos trêmulas. As lágrimas haviam começado a cair sem que pudesse detê-las e se odiava a si mesma por essa fraqueza. Não queria dar àquela gente a satisfação de vê-la chorar, mas a dor era grande demais, a humilhação profunda demais. Assinou a primeira página, depois a segunda, depois a terceira. Com cada assinatura, sentia como um pedaço de sua vida se desprendia e caía no vazio. 3 anos de esperanças, de sonhos, de amor que acreditava verdadeiro, tudo apagado com um traço de caneta. Quando chegou à última página, Catarina levantou o olhar um instante e cruzou os olhos de Diogo. Buscou algo, qualquer coisa, um lampejo de arrependimento, uma sombra de humanidade, mas ele desviou o olhar, incomodado, como se ela fosse uma tarefa chata a completar. Catarina assinou a última página e deixou a caneta. Foi naquele momento que as portas do salão se abriram com um estrondo que fez todos se virarem. Um homem mais velho de terno escuro entrou com passo decidido, seguido de 2 assistentes que carregavam maletas de couro. Catarina nunca o havia visto, mas algo em seu porte sugeria autoridade, importância, poder. O homem parou no centro do salão e seu olhar percorreu o ambiente até parar em Catarina. Observou-a longamente, com uma expressão que ela não soube decifrar.
Então falou, e sua voz preencheu o silêncio que havia se instalado. Disse que se chamava Arthur Beltrão, que era o notário encarregado da execução do testamento de Eduardo Montalvão. Disse que estava ali para informar a Catarina Pereira, nascida em 15 de abril no Hospital Santa Maria, em Lisboa, e confiada ao Orfanato Santa Teresa 3 dias depois, de que havia sido identificada como a única herdeira legítima do falecido. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Catarina ficou imóvel, incapaz de processar o que acabava de ouvir. Ao seu redor, os convidados trocavam olhares confusos. Os Tavares haviam perdido seus sorrisos triunfantes e Diogo a olhava fixamente, como se a visse pela primeira vez. Eduardo Montalvão. O nome soava familiar. Um eco distante de conversas ouvidas de passagem, de manchetes de jornal e entrevistas. Era um dos homens mais ricos de Portugal, o fundador de um império tecnológico que valia bilhões, um recluso que não aparecia em público há décadas. Havia morrido 3 meses antes, e os jornais haviam falado durante semanas de sua fortuna sem herdeiros conhecidos. O notário se aproximou de Catarina com passo medido. Explicou-lhe que Eduardo Montalvão havia passado os últimos 10 anos de sua vida procurando pela filha que havia tido de um relacionamento de juventude e que foi dada em adoção sem seu consentimento. Explicou-lhe que os exames de DNA extraídos durante uma consulta médica que Catarina havia feito no ano anterior, incluída, sem saber, em um banco de dados nacional, haviam confirmado finalmente sua identidade. Catarina escutava sem poder falar. Seu pai. Havia tido um pai que a havia procurado, que a havia querido, que havia gasto uma fortuna em encontrá-la, mas havia morrido 3 meses antes, sem chegar a abraçá-la jamais, sem poder dizer nunca que a amava. O notário continuou. Disse-lhe que o testamento de Eduardo Montalvão deixava tudo para ela. A holding principal, as propriedades imobiliárias, as contas bancárias, os investimentos, um patrimônio estimado em mais de 3 bilhões de euros, mais de 10 vezes o da família Tavares. E então disse algo que fez tremer os alicerces daquele salão. Disse que o testamento continha também uma cláusula específica relativa a possíveis casamentos ou divórcios de Catarina antes da leitura do testamento. Uma cláusula que invalidava qualquer acordo pré-nupcial assinado sem o assessoramento de um advogado independente e que garantia a Catarina o direito de anular qualquer procedimento de divórcio iniciado antes de que fosse informada de sua herança. Em outras palavras, os documentos que Catarina acabava de assinar não valiam nada. O silêncio explodiu em um caos de vozes. Os convidados falavam todos ao mesmo tempo. Os Tavares se olhavam com expressões de pânico e Teresa havia perdido toda a cor do rosto. Diogo havia se levantado da cadeira e olhava fixamente para Catarina, como se ela tivesse se tornado uma estranha, como se a mulher que havia humilhado durante meses tivesse se transformado em algo completamente diferente. Inês foi a primeira a se mover. Aproximou-se de Diogo e sussurrou algo em seu ouvido, mas ele a afastou com um gesto brusco. Seus olhos estavam cravados em Catarina e naquele olhar havia algo que ela nunca havia visto antes. Cálculo, avaliação, arrependimento estratégico. Catarina compreendeu naquele momento com uma clareza cristalina o que estava acontecendo. Diogo não estava arrependido de como a havia tratado. Estava arrependido de ter jogado fora uma esposa de 3 bilhões de euros. As horas que se seguiram foram um turbilhão de emoções e revelações. O notário levou Catarina a uma sala privada da mansão, longe dos olhares curiosos dos convidados e das manobras desesperadas dos Tavares. Mostrou-lhe os documentos, as fotos, as provas de uma verdade que mudava tudo. Eduardo Montalvão havia amado sua mãe, uma jovem chamada Lúcia, que trabalhava como garçonete em um hotel no Porto. O relacionamento deles havia sido breve, mas intenso,
interrompido bruscamente quando a família de Eduardo havia descoberto tudo e havia obrigado Lúcia a ir embora. Lúcia nunca havia dito a Eduardo que estava grávida, e quando Catarina nasceu, se viu sozinha, assustada, incapaz de cuidar de uma menina. Confiou-a ao orfanato, pensando que era o melhor, e depois desapareceu. Você está gostando desta história? Deixe um like e se inscreva no canal. Agora continuamos com o vídeo. Lúcia morreu poucos anos depois, sem tentar nunca retomar o contato. Eduardo havia descoberto a existência de Catarina apenas 20 anos depois, quando encontrou um velho diário de Lúcia, no qual contava a gravidez e a decisão de dar a menina em adoção. Desde aquele momento havia dedicado todos seus recursos a procurá-la, contratando detetives particulares, acessando bancos de dados nacionais e internacionais, seguindo pistas que muitas vezes resultavam em becos sem saída. O notário mostrou a Catarina as cartas que Eduardo havia escrito para ela ao longo dos anos. Cartas que nunca havia podido enviar porque não sabia onde ela estava. Cartas cheias de amor, de arrependimento, de esperança. Cartas que contavam a história de um pai que nunca havia deixado de pensar na filha que não conhecia. Catarina chorou lendo aquelas cartas. Chorou pelo homem que nunca conheceria, pela vida que poderia ter tido, por todos os anos de solidão que poderia ter poupado. Mas também chorou de gratidão, porque finalmente sabia, finalmente entendia de onde vinha, quem era, por que a haviam abandonado. Não era culpa dela, não era porque não fosse suficiente. Havia sido amada, procurada, querida, embora tarde demais. Quando saiu da sala, a festa havia terminado. Os convidados haviam ido embora, os garçons estavam recolhendo e a mansão parecia de repente vazia e fria. Apenas os Tavares ainda estavam ali, agrupados em um canto como soldados, planejando uma retirada estratégica. Foi Teresa a primeira a se aproximar. Sua atitude havia mudado completamente. O desprezo substituído por uma cordialidade enjoativa que dava náusea. Disse a Catarina que havia tido um terrível mal-entendido, que eles sempre a haviam querido como uma filha, que o divórcio havia sido uma ideia louca de Diogo e que ela não sabia de nada. Catarina a olhou sem responder. Olhou para aquela mulher que a havia chamado de orfanzinha, que a havia humilhado durante 3 anos, que poucos minutos antes mantinha a mão em seu ombro como uma garra enquanto assinava sua condenação. E pela primeira vez não sentiu raiva. Apenas sentiu um vazio imenso, a consciência de que aquela mulher nunca as havia visto como um ser humano, apenas como um problema a eliminar ou um recurso a explorar. Diogo se aproximou depois de sua mãe. Tentou pegar as mãos de Catarina, mas ela se afastou como se tivesse sido queimada. Ele disse que havia sido um idiota, que tinha se deixado influenciar pela família, que no fundo sempre a havia amado. Disse que podiam começar de novo, que o divórcio ainda não estava finalizado, que podiam esquecer tudo e seguir em frente juntos. Catarina o olhou longamente. Olhou aqueles olhos que uma vez a haviam feito sentir especial, aquela boca que lhe havia dito "eu te amo" e depois a havia traído. E compreendeu que já não sentia nada, nem amor, nem ódio, nem desejo de vingança. Apenas um cansaço infinito e a certeza de que aquele homem não merecia nenhum segundo a mais de seu tempo. Na manhã seguinte à revelação, Catarina acordou em seu pequeno apartamento com a sensação de que tudo havia sido um sonho. Mas a maleta de documentos sobre a mesa da cozinha lembrou-lhe que tudo era real. Era a herdeira de Eduardo Montalvão. 3 bilhões de euros eram seus, e a família que a havia humilhado durante anos não tinha mais nenhum poder sobre ela. Os meses seguintes foram os mais intensos da vida de Catarina. Teve que aprender um mundo completamente novo, feito de advogados e contadores, de conselhos de administração e decisões de bilhões de euros. Teve que contratar gente de confiança, verificar quem era leal e quem apenas tentava se aproveitar da situação, navegar por um labirinto de interesses e alianças que a fazia sentir sobrecarregada.
Mas Catarina era mais forte do que nunca havia sabido. Aquela mesma resiliência que a havia levado a sobreviver em um orfanato, a construir uma vida com as próprias forças, a não se quebrar sob o peso da humilhação dos Tavares, permitiu-lhe enfrentar também este desafio. Mudou-se para a casa que havia sido de Eduardo, uma quinta no Algarve que parecia saída de um sonho. Era ali onde seu pai havia vivido seus últimos anos, rodeado das memórias de uma vida e da esperança de encontrar a filha perdida. Catarina passava horas explorando aquela casa, tocando os objetos que ele havia tocado, buscando rastros do homem que nunca havia conhecido, mas que a havia amado de longe. Encontrou um quarto que Eduardo havia preparado para ela. Um quarto com fotos de cada menina que poderia ter sido Catarina, com presentes sem abrir acumulados ao longo dos anos, com uma cama sempre arrumada caso ela chegasse. Ver aquele quarto partiu seu coração e o encheu ao mesmo tempo. Seu pai a havia esperado. Até o último dia havia esperado que ela cruzasse aquela porta. O divórcio de Diogo foi finalizado, mas desta vez nos termos de Catarina. Seus novos advogados haviam descoberto que o contrato pré-nupcial havia sido assinado sob coação psicológica e sem representação legal adequada, o que o tornava nulo. Catarina poderia ter pedido milhões em indenização. Poderia ter destruído financeiramente os Tavares, como eles haviam tentado destruí-la. Mas não o fez, não por generosidade com eles, mas porque não queria que seu passado tivesse nenhum poder sobre seu futuro. Pegou o que lhe correspondia legalmente, nada mais, e fechou aquele capítulo de sua vida para sempre. Diogo tentou contatá-la várias vezes nos meses seguintes. Cartas, mensagens, tentativas de encontros casuais. Inês o havia deixado assim que entendeu que seu patrimônio não ia aumentar graças àquele casamento. E ele havia ficado sozinho, com uma família humilhada e uma fortuna que de repente parecia muito menor. Catarina nunca respondeu. Não por maldade, mas porque simplesmente não tinha nada a dizer àquele homem. Ele havia se tornado um estranho, uma figura desbotada de um passado que já não a definia. A verdadeira surpresa chegou 6 meses depois da leitura do testamento. Catarina havia contratado uma agência de investigação para saber mais sobre sua família biológica e os investigadores haviam encontrado algo inesperado. Sua mãe, Lúcia, não havia morrido como todos pensavam. Estava viva. Vivia em uma pequena aldeia no Alentejo e nunca havia deixado de procurar pela filha que havia dado em adoção tantos anos antes. A notícia atingiu Catarina como um raio. Durante 28 anos, havia acreditado estar completamente sozinha no mundo, sem ninguém que compartilhasse seu sangue. E agora descobria que não apenas havia tido um pai que a havia procurado desesperadamente, mas também tinha uma mãe que ainda estava viva, que respirava o mesmo ar, que talvez pensasse nela todos os dias. A viagem até a pequena aldeia alentejana foi a mais longa de sua vida. Catarina dirigiu durante horas através dos campos, parando várias vezes porque suas mãos tremiam demais para segurar o volante. O que diria aquela mulher? Como uma filha se apresenta a uma mãe que nunca a conheceu? O que acontece quando duas estranhas se encontram sabendo que estão unidas pelo laço mais profundo que existe? O encontro entre Catarina e Lúcia foi um dos momentos mais bonitos e mais difíceis de sua vida. Duas mulheres que não se conheciam, mas que estavam unidas por um laço de sangue e de arrependimento, que se olhavam buscando semelhanças, que choravam pelo tempo perdido. Lúcia contou-lhe sua versão da história. O medo de uma garçonete sozinha e grávida, a pressão da família de Eduardo para que desaparecesse, a decisão dilacerante de dar sua filha para que tivesse uma vida melhor. Contou-lhe os anos de arrependimento, as tentativas de retomar o contato bloqueadas pelo orfanato, a escolha final de desaparecer porque pensava que Catarina estaria melhor sem ela. Catarina escutou e, desta vez, não julgou. Como poderia julgar?
Também ela havia estado sozinha, assustada, obrigada a tomar decisões impossíveis. A única diferença era que ela nunca havia tido que escolher renunciar a um filho. Um ano depois daquela véspera de Natal que havia mudado tudo, Catarina Pereira estava organizando sua primeira festa na Quinta do Algarve. Não uma festa como as dos Tavares, feita para impressionar e humilhar. Uma festa de verdade, íntima, com as pessoas que realmente importavam. A quinta estava decorada com simplicidade e elegância. Nada de ouro ostentoso, nada de champanhe de 150 euros a garrafa, servido apenas para ostentar, apenas velas perfumadas, uma árvore de Natal decorada à mão, música suave que enchia os cômodos e o aroma de biscoitos recém-assados que chegava da cozinha. Catarina havia cozinhado ela mesma, ajudada por sua mãe Lúcia, que havia chegado do Alentejo 2 dias antes. As duas mulheres haviam passado horas na cozinha, preparando os pratos da tradição, contando histórias, recuperando um tempo que parecia perdido para sempre. Cada riso compartilhado, cada receita transmitida era um tijolo a mais na ponte que estavam construindo entre elas. Estava Lúcia, sua mãe, que finalmente havia encontrado a coragem de se perdoar e de construir um relacionamento com a filha que havia perdido. Estavam os colegas da organização beneficente que Catarina havia fundado com parte de sua herança, uma organização dedicada a ajudar os jovens que saíam de orfanatos a construir uma vida. Estavam as crianças da escola onde Catarina havia voltado a ensinar, não por necessidade, mas por escolha, porque aquele trabalho lhe dava uma alegria que nenhum conselho de administração poderia dar jamais. E estava Rui, um homem que Catarina havia conhecido 6 meses antes, durante uma de suas visitas à fundação. Um assistente social com um coração grande e um salário modesto, que a havia tratado como uma pessoa normal, antes mesmo de saber quem ela era, que a havia ouvido falar durante horas de seus sonhos e seus medos, que a havia feito rir quando pensava que havia esquecido como se fazia, que a havia olhado como se ela fosse a coisa mais bonita do mundo. Rui não tinha dinheiro, não tinha um sobrenome importante, não tinha nada do que a sociedade considerava valioso, mas tinha algo que Diogo nunca havia tido: a capacidade de ver Catarina pelo que realmente era, não pelo que podia dar a ele. Enquanto os convidados riam e conversavam ao redor da árvore de Natal, Catarina se retirou um momento para o terraço que dava para o mar. As luzes da quinta se refletiam na água escura e ao longe se viam as estrelas brilhando sobre o Atlântico. Era uma vista que seu pai havia amado, uma vista que agora lhe pertencia. Pensou enquanto havia mudado sua vida em apenas um ano, de mulher humilhada que assinava o divórcio entre lágrimas a herdeira de um império, de órfã sem família, a filha reencontrada, de esposa traída, a mulher que finalmente havia encontrado alguém digno de seu amor. Mas o mais importante não era o dinheiro, não eram as propriedades, não era o poder que agora tinha. O mais importante era o que havia aprendido sobre si mesma, que era digna de amor, que sempre havia sido, mesmo quando o mundo inteiro parecia dizer o contrário, que sua força não dependia do que possuía ou de quem a aceitava, mas de quem era por dentro. Rui a alcançou no terraço e colocou um braço ao redor de seus ombros. Não disse nada, não faziam falta palavras. Ficaram ali juntos, olhando as estrelas que brilhavam sobre o mar. Duas pessoas que haviam se encontrado no meio do caos e haviam escolhido construir algo bonito juntas. Catarina pensou naquela noite de um ano antes, quando havia assinado aqueles documentos com lágrimas nos olhos e o coração feito em pedaços. Se alguém lhe tivesse dito então que aquele momento seria o começo de sua verdadeira vida, não teria acreditado e, no entanto, havia sido exatamente assim. Porque às vezes a vida te leva ao ponto mais baixo apenas para mostrar até onde você pode voar. Às vezes te tira tudo o que você pensava que queria para te dar o que realmente precisa. Às vezes, as lágrimas que você derrama hoje são as sementes da alegria
que colherá amanhã. Catarina Pereira havia passado 28 anos acreditando que estava sozinha, que não era querida, que não era suficiente, mas nunca havia sido nenhuma dessas coisas. Era a filha de um homem que a havia procurado durante toda uma vida. Era uma mulher com a força de superar qualquer tempestade. Era digna de amor, de respeito, de felicidade. E finalmente, depois de todo esse tempo, sabia disso. Se esta história te lembrou que mesmo os momentos mais escuros podem ser o começo de algo maravilhoso, deixe um pequeno sinal de sua passagem aqui embaixo. Um gesto simples que significa muito para quem cria estes relatos com o coração. E se você chegou até o final, se escolheu acompanhar Catarina nesta jornada da vergonha ao renascimento, então esta história agora vive também dentro de você, porque as histórias mais bonitas nunca terminam de verdade. Continuam viajando de coração em coração, lembrando-nos que nunca somos o que os outros dizem de nós. Somos muito, muito mais.